Boa tarde, meus amados e minhas amadas, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu estava aqui meditando naquela passagem de Daniel, Daniel 6. É uma passagem também que eu gosto muito de ler, gosto muito de meditar. Também aquela passagem de Daniel, capítulo 3, que fala de Sadraque, Mesaque e Abednego. Também gosto de meditar sempre na palavra de Deus, porque é bom a gente estar lendo a palavra do Senhor, é bom a gente estar sempre aprendendo mais de Deus. Eu não sou pregadora da palavra, meus amados, mas eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar da palavra de Deus. Eu acho muito interessante, louvado seja Deus. Daniel era um jovem novinho, né? E Daniel, ele era um jovem temente a Deus. Daniel, ele era um jovem que ele temia a Deus. A fé de Daniel era diretamente em Deus. Daniel, ele sofreu tentações, mas Daniel, ele não caiu nas tentações. Daniel, ele não caiu na cilada do inimigo. Daniel, ele foi ali levado a cativo para a Babilônia, com Sadraque, Mesaque e Abednego, e outros também foram. Mas Daniel, ele não se deixou contaminar pela Babilônia, aqueles costumes da Babilônia, porque o povo da Babilônia era um povo idólatra, era um povo que construía estátua para adorar, era um povo que fazia coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Naquela época de Daniel, era o rei Dário que estava ali na Babilônia. Então o rei Dário, ele era o rei da Babilônia naquela época. E tinha ali uns homens que criou no coração inveja por Daniel. Tinha inveja de Daniel. Por quê, meus amados? Eles criou inveja de Daniel. Porque eles viam o brilho que Daniel tinha, a honestidade que Daniel tinha e a confiança que o rei Dário tinha em Daniel. Mas eles queriam destruir Daniel de toda forma, de todo jeito. Até que eles induziu o rei Dário a fazer um decreto, a assinar um decreto que durante 30 dias não se ajoelhasse diante de ninguém para pedir nada, nem diante de Deus nenhum para pedir nada, a não ser para o rei Dário. E ali o rei Dário, ele concedeu aquele decreto. Ele fez aquele decreto e assinou aquele decreto. E aqueles invejosos queriam derrubar Daniel de qualquer forma. Mas quem é protegido por Deus, quem é escolhido de Deus, meus amados, não adianta diabo nenhum levantar, porque levanta para cair. Porque se você é protegido do Senhor, leão nenhum te trisca, nem para te arranhar, porque Deus, ele te protege dos leões. Deus, ele te guarda dos leões. Então não se preocupa com os seus inimigos, porque Deus cuida de você. Então, meus amados, o rei Dário fez aquele decreto. O rei Dário assinou aquele decreto e selou. E ficou aquele decreto. Durante 30 dias não fizesse petições a ninguém. Mas Daniel, meus amados, ele não obedeceu aquele decreto. Daniel, ele orava a Deus 3 vezes por dia. Daniel subia ali para o teu quarto. Daniel abria aquela janela que se avistava ali para Jerusalém. E Daniel orava a Deus tremendo. Daniel orava a Deus todo-poderoso. E Daniel não temeu aquela ordem. Daniel não obedeceu aquela ordem. Daniel sabia o grande Deus que ele servia. E Daniel orava a Deus 3 vezes por dia, meus amados. 3 vezes por dia. Daniel, ele era fiel a Deus. Daniel, ele era perseverante a Deus. E ele não obedeceu a ordem do rei Dário. Daniel não obedeceu a ordem daqueles invejosos. Mas Daniel, ele sabia o Deus que ele servia.
E Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. E aqueles invejosos foram até a casa de Daniel e avistaram Daniel orando. E foram contar para o rei Dário. E o rei Dário, meus amados, teve que pegar Daniel, teve que jogar Daniel na cova dos leões. Mas, com tristeza no seu coração, que o rei Dário ficou. Ele ficou triste o seu coração. Ele mandou buscar Daniel, porque Daniel estava orando. E jogou Daniel, mandou lançar Daniel na cova dos leões. Mas, meus amados e minhas amadas, os leões não fizeram dano algum a Daniel. Os leões não atingiram Daniel em nada. Sabe por quê, meus amados? Porque o Deus que Daniel servia naquela época não mudou. Ele é o mesmo Deus de hoje que nós servimos. Ele livrou Daniel, porque Daniel era inocente. E Deus sabia que aqueles homens que se levantaram contra Daniel ali era pura inveja de Daniel. Tinha maldade nos seus corações. Então, meus amados, o rei Dário mandou buscar Daniel e lançou naquela cova dos leões. Ele passou a noite toda, não dormiu, triste. Quando foi no outro dia cedo, ele foi lá entrar na cova de Daniel, onde Daniel estava. Ele gritou, Daniel. Daniel respondeu, que o rei viva para sempre, louvado seja Deus. Então o rei Dário mandou tirar Daniel da cova dos leões e mandou lançar aqueles homens que tinham inveja de Daniel. Ele mandou lançar dentro da cova dos leões. Antes que aqueles homens chegassem ao fundo da cova, os leões já tinham devorado, meus amados. Olha só o que aconteceu. E Daniel, Deus o livrou. Daniel, apesar de ser um jovem, Daniel era fiel a Deus. Deus sondava, Deus sabia o que Daniel fazia. Deus sabia que Daniel era um servo fiel, louvado seja Deus. E Deus abençoou a Daniel. Aí o rei Dário botou Daniel ali como a maior autoridade ali da Babilônia. Daniel estava na Babilônia, meus amados, mas Daniel não se contaminou ali com a Babilônia. Daniel, ele não se contaminou, ele preferiu ser fiel a Deus e ele escolheu a melhor parte. E Deus o abençoou a Daniel ali na Babilônia. Então, meus amados e minhas amadas, sejam Daniel, seja fiel a Deus, obedeça a Deus. Não se contamine com esse mundo que é a Babilônia, mas se santifique diante de Deus. Adore esse Deus, busque mais de Deus. Daniel, até a comida da Babilônia, ele recusou. Então, não se iluda com as bandejas desse mundo. Não se iluda com as bandejas desse mundo, porque esse mundo é a Babilônia. E não se contamine com as bandejas desse mundo, porque o melhor Deus tem para a tua vida. Louvado seja Deus. Não é porque você é jovem, mas faça igual Daniel. Faça como Daniel fez. Daniel era um jovem, mas ele não se contaminou com as coisas da Babilônia. Ele foi fiel a Deus e Deus honrou a Daniel. Deus abençoou a Daniel. Então, meus amados, seja um Daniel, seja como Daniel, e Deus abençoará a tua vida. Não se contamine com a Babilônia. Não é porque você está na Babilônia que você deve se contaminar com ela, mas adore a Deus. Faça como Daniel fez, ore a Deus, busque de Deus, porque Deus, o melhor, eu sempre falo, o melhor Deus tem para mim e para a tua vida. Então, busque a Deus. Não abaixe a cabeça, porque por causa dos invejosos, não. Persista, insista em buscar a Deus. Ore como Daniel orou a Deus, e Deus te honrará. Deus vai te honrar. Deus vai te botar em alta autoridade, como ele fez com Daniel. Então, que Deus abençoe vocês nessa tarde. Fique com Deus. Não esqueça de se inscrever nesse canal. E abençoe essa irmãzinha aqui. Ore por mim, porque eu necessito das orações de vocês também. Que Deus abençoe a todos.